Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Leonel Gouveia, a Sra. Professora Doutora Ana Cristina Araújo, o Dr. Nuno de Siqueira e todas as senhoras e os senhores presentes no auditório. Quem me conhece sabe a alegria que sinto em estar aqui na abertura das comemorações do bicentenário da Revolução Liberal de 1820 e da homenagem ao nosso conterrâneo Dr. José da Silva Carvalho. Esta minha palestra é uma introdução às comemorações e à figura do Dr. José da Silva Carvalho. Não tem mais pretensões do que isso. Uma rápida biografia para quem esteja a contactar pela primeira vez com este santacombadense. Vou apresentar Silva Carvalho como a estrela maior de uma constelação de estrelas da nossa região, tão bem brilhantes à sua maneira. Este aspecto é que é a novidade que aqui vos deixo. Desde miúdo, olhando em frente da minha casa, via, e vejo ainda, a casa onde nasceu José da Silva Carvalho. Os meus pais e os meus familiares aureolavam-me este conterrâneo com histórias que me encantavam. Daí que não seja de estranhar que o meu primeiro artigo para um jornal, o Defesa da Beira, tinha eu 19 anos, fosse sobre Silva Carvalho, exortando a que se comemorasse o bicentenário do seu nascimento. As comemorações foram levadas a efeito, decorreram entre 1982 e 1983, terminando com a inauguração do jardim e do busto de José da Silva Carvalho. Aqui estão presentes alguns dos elementos que integraram a comissão do bicentenário do seu nascimento. Mas muitas pessoas da freguesia, do concelho e da região ainda hoje me dizem: não conheço nada sobre Silva Carvalho. É pena não se falar mais dele. Em Santa Comba nem temos uma rua com o seu nome. Parece que é mais conhecido fora de Santa Comba do que dentro dela. De todas estas boas vontades de se falar em Silva Carvalho, resultou que, com o apoio entusiasmado da Câmara Municipal, se esteja hoje, integrado nas comemorações a nível nacional do bicentenário da Revolução Liberal de 1820, a dar início a essa homenagem. Silva Carvalho e a sua família sempre tiveram uma grande ligação à sua terra. O seu avô materno, Dr. Caetano de Carvalho, foi um dos responsáveis pela edificação da nossa bela Igreja Matriz de São João de Areias, onde Silva Carvalho veio a ser batizado. Por sua vez, o irmão do Dr. Caetano de Carvalho, chamado António de Carvalho, foi um dos responsáveis pelas obras da nova capela de Vila Dianteira. Silva Carvalho, pequenino, da janela de sua casa, terá assistido à azáfama de construção da capela que abriga a imagem de São Silvestre. A sua mãe, filha do Dr. Caetano de Carvalho, era de Vila Dianteira e o seu pai era da Guarita. Silva Carvalho nasceu em Vila Dianteira, nas casas do seu avô e de uma sua tia-avó, Teresa Dias, que muito se afeiçoou ao miúdo. Estudou as primeiras letras em São João de Areias e, em seguida, rumou para a Universidade de Coimbra, onde bebeu os ideais da Revolução Francesa e onde se formou em Direito. Partiu para Lisboa para seguir a magistratura e, já juiz, é colocado na vila de Recardães, Anadia, onde se notabiliza durante a terceira invasão francesa, defendendo as populações e os seus bens, chegando mesmo a estar preso pelos franceses, mas conseguiu fugir-lhes. Pouco depois da invasão francesa, num período de estadia mais prolongada na sua terra, fundou um teatro, aqui em Santa Combadão, em conjunto com Gabriel Borges da Gama e José Correia Godinho. A primeira récita deu-se em comemoração da queda do poder napoleónico em Portugal. De Recardães, vai como juiz para o Porto e, caso curioso, vai residir na freguesia de um seu conterrâneo da Vila Dianteira, ainda pouco conhecido, juiz desembargador da Relação do Porto, chamado Francisco José de Miranda Duarte. No dia 18 de outubro de 1817, o general Gomes Freire de Andrade
é enforcado na sequência da descoberta da sua intentona de afastar os ingleses e outros estrangeiros do controle do país. E logo no dia 27 de dezembro do mesmo ano, durante uma conversa entre José da Silva Carvalho e Manuel Fernandes Tomás, no Porto, surgiu a ideia de formação de uma sociedade, sinédrio, de homens capazes de dirigir uma revolução regeneradora da pátria. Por vezes disse que Silva Carvalho é um dos que iniciou a Revolução. E não é assim. Silva Carvalho é o que iniciou a Revolução Liberal de 1820. Menos de um mês depois, no Porto, no dia 22 de janeiro de 1818, funda-se oficialmente o Sinédrio, faz hoje precisamente 200 anos. A Revolução Liberal levou 2 anos e meio a ser preparada e eclodiu no Porto no dia 24 de agosto de 1820. Silva Carvalho fez parte da regência para governar o país até ao regresso de Dom João VI do Brasil. Foi ministro do mesmo rei Dom João VI, Dom Pedro IV e Dona Maria II, ministro da Fazenda e da Justiça. É curioso que num relatório seu, como ministro da Justiça, já realçasse a necessidade de se combater a criminalidade em Portugal, intervindo no combate à pobreza e na promoção da instrução pública, isto no século XIX. Estas características da personalidade de Silva Carvalho facilmente o conduziram a integrar a maçonaria e rapidamente chegar a grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. No entanto, quando este se limitou a ser um campo de politiquice, abandonou e reinstalou o rito escocês antigo e aceite, sendo seu soberano grande comendador, procurando agora centrar a sua atuação no âmbito de beneficência. Esteve exilado 3 vezes, por 3 vezes teve de fugir do país. No primeiro exílio, levou a família e viveu pobremente em Londres. No segundo exílio, a família ficou cá. A esposa estava grávida do filho João, que nasceu enquanto o pai estava em Londres. Este filho, Silva Carvalho, só o conheceu quando regressou do exílio, já tinha o menino 5 anos. No terceiro exílio, levou novamente a família, na qual ia um filho ainda de tenra idade, com menos de 1 ano, que faleceu pouco depois em Paris. A freguesia de São João de Areias era o porto de abrigo da família Silva Carvalho. Em 1826, depois de regressar do primeiro exílio, vem viver para a Vila Dianteira, decidido a seguir a advocacia e abandonar a política. Dom Miguel regressa de Viena da Áustria e instaura o absolutismo. Vão começar as lutas entre liberais e miguelistas. A Casa de Silva Carvalho, em Vila Dianteira, transforma-se no grande centro de organização da luta nesta região. Ali se juntavam os liberais das redondezas, que eram, para além de José da Silva Carvalho, o seu irmão padre Dr. João da Silva Carvalho, de Vila Dianteira, doutor em Teologia, o outro seu irmão, António Saraiva de Carvalho, São João de Areias, capitão-mor das ordenanças e antigo juiz do Conselho de São João de Areias, o Dr. Manuel Ferraz de São Tiago, de São João de Areias, bacharel, por 3 vezes juiz do Conselho de São João de Areias, sogro de António Saraiva de Carvalho. Francisco Esteves Correia, de São João de Areias, proprietário, ex-tenente de milícias, cunhado de Silva Carvalho. João da Silva Mendes, de São João de Areias, Joaquim Cabral da Cunha Corte Real, do Casal, antigo Conselho de Silvás, João Correia, de Santa Combadão, Alexandre de Abreu Castanheira, de Pinheiro de Papísios, os Garcias, de Travanca Santo Tomé, José Alexandre, de Cabanas, o Vigário de Correlos, António da Fonseca, capitão de milícias de Arganil, morador em Alvarilhos de Tábua, o Dr. Roque Ribeiro Castelo Branco, de Midões, Dr. Vasconcelos, médico de Midões, e o Dr. Luís José da Cunha, de Ceia, juiz de fora da Covilhã. A 16 de maio de 1828, dá-se uma rebelião liberal, a que se juntaram os liberais da nossa terra. Mas, por má organização, esta rebelião fracassa e segue-se um período de terror miguelista. Dom Miguel
move uma feroz perseguição aos liberais e a muitos dos nossos conterrâneos é decretada prisão e sequestro de bens. Silva Carvalho sabia há muito o que o esperaria nestas circunstâncias e mandou construir um esconderijo em sua casa e foi aí que se escondeu com seu irmão João. O esconderijo situava-se numa loja na qual se construiu uma falsa parede de fundo e entre a parede de fundo verdadeira e a falsa criou-se um espaço que tinha acesso por um alçapão situado num corredor da casa disfarçado com uma arca por cima. Na casa em Vila Dianteira ainda existem vestígios do que se julga ter sido o esconderijo. A fuga de Silva Carvalho de sua casa em Vila Dianteira para Lisboa e para o exílio teve contornos cômicos. Silva Carvalho fugiu do esconderijo disfarçada de criada a deitar comida às galinhas e assim, iludindo a tropa que cercava a sua casa, terá saltado o muro da sua propriedade fugindo para Santa Comba. Ainda que a tradição só se refira a Silva Carvalho, é provável que nesta mesma altura tivesse fugido com ele o seu irmão padre, o João. Aqui em Santa Combadão, esconderam-se num palheiro à espera de um célebre recoveiro chamado Santa Clara, com quem tinham combinado a fuga e que os conduziria até Lisboa. João, porém, teve de voltar a casa e já não conseguiu fugir, ficando no esconderijo. No seu refúgio de Santa Combadão, José da Silva Carvalho, vendo que o irmão não volta, sofre horrivelmente. Contudo, é necessário partir. Santa Clara chega, traz o fato de um dos seus almocreves, conforme se combinara. Silva Carvalho disfarça-se e os almocreves lá vão, os verdadeiros e o falso, conduzindo uma récua de machos carregados de vidro. Em Lisboa, volta a disfarçar-se, desta vez com a farda de criada do ministro da Inglaterra e entra para bordo de um navio que o devia levar para esse país. O seu irmão João ficou escondido no esconderijo. Segundo a memória transmitida de pais para filhos em Vila Dianteira, conta-se que quando as tropas que faziam o cerco à sua casa já se iam embora, o pedreiro que fizera o esconderijo lhes disse: "Então, vão-se embora e deixam o coelho na toca?" As tropas obrigaram-no a indicar-lhes onde é que ficava o esconderijo e aí prenderam o irmão padre, doutor João da Silva Carvalho. Foi preso para Viseu e depois para Almeida. Da atual freguesia de São João de Areias vão ser presas 14 pessoas. São as que estão assinaladas a amarelo. Sendo que 3 morrerão na prisão. São os nossos mártires da liberdade. Em jeito de homenagem, seguem os nomes dos presos por rebelião nas prisões de Almeida: João da Silva Carvalho, padre, irmão de Silva Carvalho; António Saraiva de Carvalho, irmão de Silva Carvalho; António de Abreu, juiz do Conselho de São João de Areias; Adriano Pereira Saraiva, parente de Silva Carvalho, da Guarita; João de Andrade, proprietário da Guarita; José Cardoso, de São João de Areias, que conseguiu fugir da prisão de Almeida; José da Silva Vieira, barbeiro, da Guarita; Francisco Esteves Correia, cunhado de Silva Carvalho, de São João de Areias; José Borges Teles, de São João de Areias; José Paulo Parente Guerra, de São João de Areias; Manuel António de Almeida, do Casal de Silvás; Pedro Ribeiro Alfaiate, de São João de Areias, faleceu na prisão de Almeida a 29 de junho de 1832; João de Miranda Carpinteiro, de São João de Areias, também faleceu a 21 de janeiro de 1833, Dr. Manuel Ferrar Santiago, um grande liberal, sogro de António Saraiva de Carvalho, que faleceu na prisão de Almeida a 4 de dezembro de 1832. Estas serão estrelas menores, mas possuem luz própria, e é a luz de cada uma delas, em conjunto com a luz maior, que formam a constelação Silva Carvalho. Silva Carvalho foi ainda fidalgo da Casa Real, com
com honras de grandeza, Conselheiro de Estado, Par do Reino, e foi o primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, impondo-se nesta qualidade em 1844 pela separação de poderes em Portugal, a quando da publicação de um decreto atentatório da independência do Poder Judicial. Teve direito a 2 ordenados, de Ministro e de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e recusou um, depositando mensalmente no Tesouro Nacional. Recusou também a vários reis e por 3 vezes o título de barão, querendo apenas, como escreveu, que no seu epitáfio ficasse simplesmente o nome que os pais lhe deram na pia de batismo da nossa Igreja Matriz de São João de Areias. Esta é a minha versão da vida e obra de Silva Carvalho. Certamente, ao longo das comemorações, aqui serão apresentados outros olhares. Existirá sempre confronto de opiniões, quando nos referimos a um político. E muito mais, se esse político atravessou toda a primeira metade do século XIX. Estas comemorações deverão assentar em 2 pilares. Primeiro, aprofundamento do estudo da vida e obra do estadista Dr. José da Silva Carvalho. E vamos começar já, hoje, a cumprir esse objetivo, com a conferência da Sra. Professora Doutora Ana Cristina Araújo. O segundo objetivo é a divulgação da sua obra pelo público escolar e pelo público em geral. Nos 150 anos do seu nascimento, foi lançada uma nota de 500 escudos com o seu retrato. Nos 200 anos, como dissemos, foi inaugurado o jardim e o seu busto em Vila Dianteira. Em 2003, o CTT, comemorando os 170 anos de separação de poderes em Portugal, editaram um postal com o seu retrato como primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Recentemente, em 2016, os seus trinetos doaram o espólio de José da Silva Carvalho à Torre do Tombo. Não imaginam como este ato me deixou feliz e descansado. Hoje, iniciamos as comemorações do bicentenário da Revolução Liberal de 1820. Todos juntos, certamente, saberemos homenagear o nosso conterrâneo, o Dr. José da Silva Carvalho, que dedicou a sua vida para que hoje tenhamos os valores da liberdade, igualdade e fraternidade, sejamos iguais perante a lei e tenhamos uma separação de poderes em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.